O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, crianças! Olá, famílias! Eu sou a professora Alessandra. Estamos aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa do primeiro ano. Aqui no cantinho da tela, vocês vão encontrar um QR Code. Com ele, vocês vão acessar o YouTube da Secretaria de Educação e as nossas aulas estarão disponíveis lá também para você. Combinado? Vamos lá então para a nossa aula de hoje? E hoje nós vamos falar de aniversário. Aniversário de novo, professora? Vocês se lembram do aniversário da Madalena que nós trabalhamos antes das férias? Ah, lembraram, né? Então, mas hoje nós vamos falar de outro aniversário. Não é o da Madalena, é outro, mas é um aniversário muito importante. Porque nós vamos falar da nossa cidade. Isso mesmo. Quem aí sabe qual que é a nossa cidade? Quem? Ó, vou falar o comecinho dela, ó. Isso mesmo, crianças. Piracicaba. Nós moramos na cidade de Piracicaba. E agora, no dia 1º de agosto, é o aniversário da nossa cidade. Então, nós vamos falar um pouquinho da nossa cidade. Combinado? Vamos lá! Vocês sabiam que a palavra Piracicaba significa lugar onde o peixe para? Isso mesmo! Ela significa isso, lugar onde o peixe para. Mas por que foi dado esse nome para a nossa cidade, né? Lugar onde o peixe para? Por que será? Vamos aprender um pouquinho sobre isso? Vamos lá? Bom, a nossa cidade tem um rio muito bonito, não tem? Quem aí já foi lá ver o rio de Piracicaba? Quem? Ah, todo mundo já passou por lá, não passou? Quem já passou pela ponte? Foi ver o engenho, foi ver o rio mesmo, ficou vendo as águas do rio passarem, não é gostoso? A professora gosta muito de ir lá no rio, andar pelo calçadão. Com a pandemia, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas até passando de carro ou de ônibus, a gente consegue ver o nosso rio. E o rio é um ponto turístico da nossa cidade. Pessoas de outras cidades vêm para ver o nosso rio, vêm para Piracicaba para ver o nosso rio, né? Ele é muito importante para a nossa cidade. E é por causa do rio que Piracicaba tem esse nome, né? Então, a professora vai explicar para vocês, tá bom? Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Essa foto aqui, ó, é o salto do rio Piracicaba. O que é o salto do rio Piracicaba? É aquele lugar perto da Ponte Pêncil que tem várias pedras. Agora, por exemplo, nós estamos numa época de estiagem, que a gente fala, que é de seca, quase não chove. Então, o rio fica com pouca água, fica com menos água. Então, aqui, nesse lugar aqui, a gente vê muitas pedras. Só que quando o rio está cheio, o que acontece? No lugar dessas pedras aqui, ó, vai descer muita água. E aí, fica cheio, parece até uma espuma, assim, fica bonito, fica branco, porque é muita água descendo e a água bate nas pedras. Então, forma o salto do rio Piracicaba. Mas por que é lugar onde o peixe para? Bom, a água dos rios, ela tem um curso. A gente fala que a água desce, né? Ela tem um curso, ela desce. E os peixinhos acompanham o curso da água. Porém, quando os peixinhos resolvem se reproduzir, a gente chama de piracema. Eles fazem uma subida do rio, que a gente fala, né?
o que que eles fazem? Eles voltam, eles sobem o rio em direção à nascente do rio, para ter os filhotinhos deles. E aí, o que que acontece aqui no nosso rio? Ele não tem esse salto aqui, ó. Ele não tem aqui as pedras. Quando os peixinhos vão subir, fica difícil porque tem as pedras. Então acontece isso aqui, ó. Olhem nessa imagem, ó. Eles saltam para subir as pedras. E eles param um pouco ali. Alguns conseguem subir, outros não conseguem, uns vão mais rápido, outros demoram mais. Por isso que a gente fala que aqui, no salto do rio, é o lugar onde o peixe para. E isso deu nome à nossa cidade. Quem já conhecia essa história? Alguém já comentou com vocês? Não? Sim? Bom, agora vocês já sabem o que significa o nome da nossa cidade e por que a nossa cidade tem esse nome. Bom, a nossa cidade tem esse rio tão importante, né? Está comemorando aniversário e ela também tem muitas histórias. Vocês sabiam que a nossa cidade tem muitas histórias? Lendas são histórias que são contadas de pessoas para pessoas, né? E avós contam para os netos, pais contam para os filhos contam para os seus filhos. E essas histórias vão caminhando aí entre as pessoas, entre as gerações. A professora falou para vocês que lendas são contadas de geração para geração. Porém, existem pessoas que escrevem essas lendas que são contadas. E cada um escreve do seu jeito, do jeito que conhece a história, do jeito que ela foi contada para essa pessoa, né? Hoje, a professora vai ler para vocês a lenda da noiva do rio, escrita por Ivana Negri, certo? Vamos lá, então? Conta-se que há muitos e muitos anos, quando a cidade não passava de um vilarejo, viveu por essas bandas um jovem casal de apaixonados, que costumava encontrar-se todos os dias, ao entardecer, numa pequena colina às margens do caudaloso rio que dava nome à cidade de Piracicaba, né, gente? A paixão que os unia era tão intensa que cada novo encontro tornava-se pura magia. Graças ao cenário fantástico que os envolvia nesses idílios, traçavam belos planos para o futuro que incluíam filhos para compartilhar esse grande amor. Sonhavam com uma casinha aconchegante e cheia de flores à beira do rio, que amavam tanto e que sempre faria parte de suas vidas, já que Ari era pescador. A cerimônia do casamento seria na capela, ornada com flores em profusão, de todos os matizes, pois plantas e flores eram a paixão de Iraci, a jovem casadora. A moça, vendo que a coroação do sonho estava próxima, sentia-se num verdadeiro paraíso, onde só havia amor, encantamento e felicidade. Às vésperas do casamento, tudo já estava mais ou menos encaminhado. O casal acertava os últimos detalhes sentado na barranca do rio, quando Ari vislumbrou entre o vão das pedras uma flor estranha e de inigualável beleza e decidiu colhê-la para sua amada, já que ela gostava tanto de flores. Foi cautelosamente escalando as pedras mais secas e logo chegou ao destino. Parou, maravilhado pela rubra flor aveludada, e ficou contemplando absorto as pétalas salpicadas de gotinhas furta-cores, ansioso para entregá-la ao seu grande amor. Tão embevecido ficou que, pisando em falso, foi colhido de surpresa pela força truculenta da correnteza. Tentou lutar contra ela,
mas a violência das águas era tanta que o pobre rapaz sucumbiu num redemoinho de espuma. Iraci, que tudo assistia sem nada poder fazer, entrou em desespero e, num ímpeto ditado pelo coração, mandou-lhe um último beijo, pedindo a Deus que o acompanhasse. Jamais encontraram o corpo do jovem tragado pelo rio, que nunca o devolveu. Para a donzela, que viu seus sonhos de amor desmoronarem, só restavam as lágrimas. Tudo perdeu sentido, sua vida não tinha mais significado. Todos os dias, religiosamente, ela arrumava para a beira do rio e, na pequena colina, com os olhos perdidos no horizonte, sentia a aragem suave envolvendo-a. Fechava os olhos imaginando que era o seu amor afagando-lhe os cabelos, como sempre fazia. Só assim conseguia um pouco de paz e conforto para aplacar sua dor pela imensa saudade. Passaram-se os anos rapidamente. Os loiros cabelos que a brisa do rio continuava a afagar mansamente tornaram-se brancos, como a espuma do rio, e todos os dias a velha senhora era vista na colina perto do rio a derramar lágrimas de saudade pelo noivo engolido pelas águas traiçoeiras do rio. Sua história perdeu-se entre tantas outras e diluiu-se no tempo. Mas há pescadores que juram de pés juntos que ainda hoje, em noites sombrias, ouvem choro e lamentos longínquos. É o pranto eterno da noiva que, segundo a crença popular, continua misteriosamente a ecoar pelas cercanias do rio. Não se tem certeza de sua veracidade, mas essa é uma das muitas histórias que são contadas pelos avós aos atentos netinhos em noites de temporal e passadas de geração em geração. Em épocas de cheia do rio, quando as águas barrentas invadem com fúria as habitações ribeirinhas, dizem que são as lágrimas da moça pelo noivo perdido que fazem o rio transbordar. Pode ser mais uma história de pescador. Quem sabe? A cidade de Piracicaba é famosa além das fronteiras como a noiva da colina, e seu nome em tupi-guarani quer dizer lugar onde o peixe para. Seu majestoso salto é conhecido como o véu da noiva, pois desde as pedras em cascata, espumejando as águas até torná-las brancas, como o tule farto que adorna a grinalda das noivas ao pé do altar. Os nativos desta terra são apaixonados pelo rio e pela noiva. Não há um só poeta ou escritor piracicabano que não tenha cantado em verso ou em prosa as suas belezas naturais. Bom, então essa é a nossa lenda. Espero que vocês tenham gostado. E aí, crianças, gostaram da nossa lenda? Sim? Então, toda vez que vocês passarem lá no rio agora, vocês vão olhar para o rio e vão lembrar dessa história, não é mesmo? Então, a nossa aula acaba aqui. Um beijo e até a próxima aula! Olá! Tudo bem com vocês, meus amores? Aqui é a professora Eric, eu já tô de volta. E aí, como foram de férias? Foram bem? Descansaram bastante? Brincaram? Espero que sim, hein? Porque já estamos de volta para o nosso segundo semestre e esse segundo semestre tem muita coisa legal para aprender. Esse segundo semestre a gente está de volta mais tempo na escola, vamos poder ir mais vezes, olha que delícia! Quem ainda não pode ir, vamos esperar mais um pouquinho, que vai dar tudo certo. Daqui a pouquinho a gente está podendo voltar para a escola e vai ser muito legal, porque a gente tem muita coisa para aprender. Mas as nossas aulas aqui, elas já continuam, olha que delícia! Então vamos lá? Vamos ver do que é a nossa aula hoje?
A nossa aula é de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre o aniversário de Piracicaba. Ah, e aí, quem sabia que a nossa cidade fez aniversário? As cidades também fazem aniversário. Reconta desde a data da inauguração da cidade, da fundação da cidade e vai contando. É como se fosse o nascimento da cidade. E quem aí sabe quantos anos Piracicaba fez? Piracicaba fez 254 anos. Parece velhinha, né? Mas não é não, a nossa cidade é uma linda e jovem cidade. E hoje, para comemorar o aniversário de Piracicaba, eu trouxe uma informação para vocês muito legal. É uma notícia. E eu vou mostrar para vocês o título dessa notícia e vou mostrar uma informação muito importante dessa notícia. Eu não vou ler toda porque ela é muito grande, mas se vocês quiserem saber detalhes, se o papai e a mamãe quiser saber dessa notícia, é só procurar no Google que vocês vão encontrar essa informação. E a notícia é um tipo de texto que vem trazer algumas informações importantes para a vida da gente. E é isso que a gente vai ver nessa notícia agora. Vamos lá? Olha o que tem aqui de informação. A gente já vê logo o nome da nossa cidade aqui, Piracicaba. Mas tem algumas outras informações bem importantes. Bem importantes, né? Aqui a gente está falando, últimas notícias. O site onde a Pro entrou para ver essa notícia é uma notícia que ela está online, ou seja, eu consigo ler essa notícia pela internet. Então eu vim aqui nesse site de Invest São Paulo, que é uma agência paulista de promoção de investimento e competitividade. Então é um site que fala sobre o nosso estado. E aí nesse site, no dia 12 de fevereiro de 2021, saiu essa notícia. Quando a gente fala, saiu essa notícia, é porque foi publicada essa notícia. Ou seja, trouxe uma informação para a gente, para as pessoas que leem esse site. E olha que legal. Piracicaba é a 4ª melhor cidade do país para se viver. Olha que legal. Do nosso país todinho, do Brasil, Piracicaba é a 4ª melhor cidade para se viver. Tá, no jornal de Piracicaba essa informação. E aí tem vários motivos, assim, as pessoas que fazem esse levantamento, elas pegam várias coisas que são importantes para uma cidade ser legal para viver e aí vão começando a comparar, a medir e tem várias coisas que fazem com que a cidade de Piracicaba seja a 4ª melhor cidade do país para se viver. E uma coisa muito importante é o que eu trouxe aqui para vocês. Olha aqui, Então aqui tem toda uma explicação na notícia, mas eu vou ler para vocês um pedacinho. Piracicaba alcançou 6,9 pontos no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Ensino Fundamental 1, na rede pública em 2019, nota maior que a média dos 100 maiores municípios analisados no país. Então, dos 100 maiores municípios analisados, Piracicaba, nossa educação. É isso que a gente está fazendo aqui, o que a gente aprende, as nossas escolas estão com uma ótima nota. E isso ajudou a considerar Piracicaba a 4ª melhor cidade do país. É o que a gente faz, é o que a gente está no dia a dia, nossa escola. Olha que notícia bacana. Pois é, mas não é só isso. Então aqui, tem várias informações sobre Piracicaba. Mas então, agora a gente vai ver algumas coisas que são super legais da nossa cidade. Quem aí que está a fim de ver com a Pro? Vamos conhecer um pouquinho mais de Piracicaba? Vamos ver por que é uma cidade tão maravilhosa, é uma cidade tão linda para a gente viver? Vamos que eu vou mostrar para vocês aqui pela internet alguns lugares super legais. Quem já conhece vai ter oportunidade de rever e quem não conhece vai guardar isso daí na cabecinha, no coração e vai pensar, pedir pro papai, para a mamãe, para poder conhecer esses lugares. Vamos lá? Olha só onde a gente chegou.
Esse aqui é um aplicativo da internet que chama Google Earth. A gente consegue ver muitas cidades aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então a gente consegue conhecer um pouquinho mais, ver informações importantes através desse aplicativo. Vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo essa linhazinha vermelha aqui, ó? Aqui mostra a nossa cidade. É esse pedacinho aqui, no planeta Terra, é a nossa cidade. E aí agora a gente vai conhecer alguns lugares que são super legais. Vamos lá? Olha, então vamos. O primeiro lugar que a Pro trouxe para vocês é o Parque da Rua do Porto. Olha que lindo que é esse lugar. Ó, aqui a Pro trouxe, dá pra gente ver algumas fotos desse lugar. Olha que lindo que é. A gente pode passear aqui na beiradinha do rio. Olha o rio Piracicaba, como ele é lindo. Um dos rios mais lindos que a Pro já viu. A gente pode passear aqui na beiradinha do rio, tomando todos os cuidados. Aqui, ó, é o parque lá perto da Rua do Porto. Nesse parque, não paga para entrar, tem parquinho para as crianças brincarem, tem lugar para caminhar perto desse lago. É muito bonito. Olha só, aqui tem, dá pra gente ver o parque, aqui um pedacinho da ponte, aqui mais um pedacinho da Rua do Porto. Olha que lugar lindo. E aqui tem o Engenho, que é lá também pertinho da Rua do Porto. Um lugar lindo para poder conhecer, para passear, para poder ir com os irmãos ou com os primos, tomando todo o cuidado, porque a gente ainda está na pandemia. E é na beiradinha do rio, a gente pode ir apreciando esse rio, que é uma belezura da nossa cidade. Olha aqui como é lindo. Bom, então agora eu vou para outro lugar. Tem muito mais coisa legal aqui para ver. Então vamos para mais um lugar. Aonde a gente vai? Olha um lugar também que é por ali, ó, bem pertinho. É o Museu da Água de Piracicaba. Esse Museu da Água também não paga para entrar. Você pode ir no museu, você vai conhecer um pouco mais sobre a água, sobre os cuidados com a água, sobre o tratamento da água, sobre o abastecimento da nossa cidade, a água que chega na nossa casa. Então tem um monte de coisa que, além da gente se divertir, da gente conhecer um lugar legal, a gente ainda vai aprender muita coisa. Olha que bacana. Então vamos ver um pouquinho? Olha lá como é lindo o museu. A Pro já foi lá. Já fui, já vi. É muito bonito. Ó, você anda por aqui, por esses lugarzinhos aqui, ó. E aí você vai vendo, olha, vários maquinários, aí tem coisa antiga, explica como é que era antigamente, que cuidava da água. Olha que bonito que é. É aqui, ó, no Museu da Água. Então esse é mais um lugar legal que tem na nossa cidade para a gente conhecer. Vamos ver mais um pouquinho? Agora vamos lá para a Casa do Povoador. A Casa do Povoador, ó, fica aqui nesse pedacinho, bem aqui do ladinho do rio. Aqui da Casa do Povoador a gente consegue ver o rio Piracicaba também. É um lugar lindo para passear. E aqui na Casa do Povoador a gente conhece um pouquinho da história de Piracicaba. A gente não está falando do aniversário de Piracicaba? A gente consegue conhecer um pouquinho de como surgiu a cidade de Piracicaba. Olha que bonito que é. Além de ter um espaço para brincar, para andar de bicicleta. Olha que lindo que é. Aqui é a Casa do Povoador, ó. Aqui é em volta da casa. Olha como é bonito. Bem pertinho do rio. E aqui tá, ó, Casa do Povoador. É um patrimônio histórico e cultural de Piracicaba. Isso significa que é um lugar que precisa ser preservado, porque traz um pouquinho da memória da nossa cidade. Vamos ver outro lugar? Aqui a gente tem o Zoológico Municipal de Piracicaba. Ele fica bem aqui, é um pouquinho longe da Rua do Porto, mas é muito legal. E deixa eu perguntar, quem aí sabia que tem um zoológico na nossa cidade? E que é lindo o zoológico? Ele está todo sendo bem cuidadinho agora na época da pandemia e logo, logo a gente vai poder ir lá visitar. Olha que bonito que é. Vamos ver algumas fotos para conhecer um pouquinho mais? Quem já foi? E aí? Conta, é legal? Se divertiu? E quem não foi? Quem sabe? Conversa com a mamãe e com o papai, é uma ótima oportunidade de passeio.
Olha os animais que tem lá. E ainda tem esse parque aqui, que fica bem do ladinho do zoológico, que dá para ir visitar o zoológico, conhecer os animais e ainda se divertir nesse parque. Olha só que lindo que é. Aqui um pouquinho, olha, uma cobra. Aqui um pouquinho do zoológico. Bom, a Pro vai parar por aqui, mas a nossa cidade é muito linda. Tem muito lugar legal para a gente visitar, lugar que não precisa da gente gastar nem muito dinheiro, tem vários pontos turísticos, tem muita coisa legal. A nossa cidade é uma linda cidade para se viver, por isso é que ela foi considerada a 4ª melhor cidade para a gente viver. E aí é o aniversário dela e a gente tem muitos motivos para comemorar. Então a Pro quis trazer um pouquinho de alguns pontos turísticos, falar um pouquinho da nossa cidade, para a gente comemorar essa data tão especial que são os 254 anos de Piracicaba. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que... E tem muito mais coisa legal, é só pesquisar aí na internet, ver pontos turísticos de Piracicaba, para a gente conhecer a nossa cidade, o nosso lugar, aonde a gente vive, como é que a gente pode aprender com esse lugar que a gente vive, como a gente pode se divertir com esse lugar que a gente vive. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e logo, logo a Pro tá aqui de volta, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrieda e estou aqui novamente para conversar com a turma do 3º ano. A nossa matéria é língua portuguesa. E hoje nós vamos começar já com uma novidade. Aqui no cantinho do vídeo vocês vão encontrar um QR Code e nele você vai poder ir direto para a página do YouTube da Secretaria Municipal de Educação e vai poder assistir os nossos vídeos sempre que você quiser. Não é legal? Vamos lá então para a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o aniversário de Piracicaba. Bom, como vocês já sabem, o aniversário da nossa cidade foi esse mês, logo no primeiro dia do mês. Então, para a gente poder falar um pouco da nossa cidade, vamos pegar alguns caminhos diferentes hoje, tá certo? Bom, vamos lembrar um pouquinho de quando começou a história da nossa cidade? No ano de 1766, o capitão Antônio Correia e Barbosa recebeu a missão de fazer um povoado nas margens do rio Piracicaba. Então, o que ele pensou? Pensou em fazer muito abaixo da foz, 90 quilômetros. Por quê? Porque lá já existiam índios vivendo, os índios paiaguás. E também já tinha alguns poceiros por ali. Ele achou que ali o lugar ia ser muito bom para fazer o que ele precisava fazer. Então, no ano de 1767, fundou-se o povoado da Vila de Itu. Ainda não era Piracicaba. E com isso, Piracicaba foi crescendo e foi crescendo até se tornar a cidade que hoje conhecemos. Como nós sabemos, esse ano ela faz 254 anos. Bom, durante esse tempo todo, muitas pessoas passaram por essa cidade, tanto os piracicabanos quanto as pessoas que vieram de outras cidades, outros estados, outros países para morar na nossa cidade. Piracicaba ainda é motivo de orgulho para muita gente. O nosso rio, a nossa Rua do Porto, as nossas coisas maravilhosas que tem lá. E por causa disso, muitas pessoas guardam memórias muito lindas da sua vida, da sua infância, ou mesmo pessoas que nasceram aqui e precisaram morar em outra cidade, guardam recordações muito bonitas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o relato de pessoas que são piracicabana ou que vieram morar aqui. Vamos ver? Os relatos que eu vou ler para vocês hoje
eu retirei do site A Província, que é um jornal online aqui da nossa cidade. E lá tem muitas coisas legais, muitas histórias, muitos depoimentos, muitos relatos de várias épocas da nossa cidade. Vamos para o primeiro relato, então? Nasci em Piracicaba e morei na cidade até meus 20 anos, quando me mudei para São Paulo para estudar e trabalhar. Embora esteja sempre visitando a cidade e a casa de meus pais, sinto falta da tranquilidade do dia a dia, coisa que é bem diferente em São Paulo. Mas, a cada vez que venho visitar, me impressiono com a forma como a cidade tem crescido. Bairros que antes eram afastados, hoje são tão perto. Novos pontos da cidade repletos de moradia. Fico sempre impressionada. Acredito que, para o futuro, o grande desafio seja, apesar do crescimento, manter a tranquilidade dessa cidade e, sobretudo, o orgulho que todos os piracicabanos têm dela. Quem deu esse relato, quem falou, sobre a nossa cidade, foi a Patrícia Cruz. Ela tem 39 anos e ela é nutricionista. Veja que aqui nesse relato ela coloca a impressão dela sobre a cidade, a falta que ela sente, da tranquilidade da cidade. Então, e ela fala também que é importante que a gente consiga manter a nossa cidade tranquila. Vamos para um próximo? Esse próximo relato é do Tiago Donates Pedroso. Ele tem 37 anos e é representante comercial. As minhas lembranças de Piracicaba do passado são marcadas especialmente por brincadeiras na rua, no bairro Jaraguá, onde eu tinha muitos amigos. Jogávamos bola, brincávamos de bolinha de gude, mãe da rua, esconde-esconde, pega-pega. Muitas dessas amizades, inclusive, preservo até hoje. A cidade era considerada pequena e tínhamos a tranquilidade de conviver nas ruas. Hoje a situação é diferente, muita coisa mudou. Não vemos mais crianças nas ruas, nem as conversas em frente às casas. Isso tudo por causa do medo de violência que, em Piracicaba, também cresceu muito. Porém, apesar de ser uma cidade que cresceu muito, acho que Piracicaba preserva seu charme de uma cidade do interior. É uma cidade acolhedora e ainda um bom lugar para se morar. Bom, então nós vimos duas pessoas diferentes com as visões que ela tem da cidade. Veja que nesse relato o Tiago, ele traz o quê? Lembranças da infância dele, de como era na infância. E é importante esses relatos, por quê? Porque as pessoas, elas vão lembrando, vão vivendo as coisas e lembrando de como era num tempo e como era no outro. E isso é importante para criar histórias, tanto de vida de cada pessoa, como a história de um coletivo, a história da cidade. Tá certo? Vamos lá então. Relato sobre a cidade. Bom, agora eu quero compartilhar com vocês um relato de quando eu era criança. Uma das coisas que eu adorava fazer quando eu era pequena era quando meu pai me levava na Rua do Porto. Eu, meu irmão e minha mãe, a gente ia quando tinha os campeonatos com os balões. Era a coisa mais linda do mundo. Tinha vários balões de muitos jeitos, muitas cores. E a gente passava um tempão vendo os balões enchendo, depois alguns ficavam subindo e descendo. Era muito legal quando acontecia esses campeonatos lá na Rua do Porto. Essa é uma das lembranças que eu tenho da cidade de quando eu era pequena. Bom, agora nós estamos falando de relatos, de lembranças. Agora vai ser a sua vez. O que nós vamos fazer em casa? Você vai escolher alguém da sua família e vai pedir para que essa pessoa relate alguma lembrança da cidade de anos atrás.
Escreva em seu caderno o relato e o nome da pessoa. Depois você vai mostrar para sua professora. Essa pessoa, ela não precisa ser necessariamente ter nascido aqui em Piracicaba, né? Ela pode ter sido uma pessoa que veio de outra cidade para cá e de como ela se lembra da época que ela chegou e de como a cidade está agora. Tá certo, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau!